A história da obra divina em Mairiporã, município da região metropolitana de São Paulo, tem início na década de 1980. Nessa época, Maria Lúcia Murgia começou a frequentar a Casa de Difusão Guarulhos e, após sua outorga, realizava reuniões de Jorei em seu lar. Pouco depois, ela e os frequentadores passam a estar ligados à Casa de Difusão Santana, em São Paulo, e recebem o apoio de missionários dessa unidade na difusão pioneira em Mairiporã. A minha mãe, Eurovalina Prates Braga, né? Conheceu o Jorei, eu não tenho data precisa, né? Mas eu acredito que seja em 87, 88. Vinha, se não me engano, 4 missionários de São Paulo, de Santana, que começou esse trabalho. Tinha um grupo de missionários que estavam fazendo uma reunião de Jorei na casa da minha mãe, né? Na minha casa. Eu cheguei, cumprimentei todo mundo e fui pro quarto, né? Um missionário perguntou para minha mãe, né? Dona Urvalina, o maestro não vai receber Jorei? Ele associou o fato de eu gostar de música, eu sei que eu recebi o Jorei, mas eu gostei. Aí acabei descobrindo que estava acontecendo as reuniões de Jorei semanalmente na casa de membros. Eu sei que na semana seguinte eu estava na reunião na casa da família Battagini, senhor Luiz Antônio. Semana seguinte na professora Rina, na época missionária Rina. Terceira semana na casa da dona Odete. E começou um ciclo onde eu passei a ter contato com o Jorei. E ali a gente foi começando a ter contato também com os ensinamentos, né? No início da década de 1990, Luiz Antônio Battagini e Edna Battagini, que já desenvolviam as atividades de difusão do Jorei e dos ensinamentos de Meishu Sama nos lares, oferecem um imóvel para funcionamento do núcleo de Jorei. Ao mesmo tempo, se fortalecia o vínculo da família messiânica de Mairiporã com a unidade religiosa de Santana. Eu conheci o Otávio Moura, o Tatal, né? Músico maravilhoso. Fui fazer aula com ele, né? Cheguei lá, eu descobri que ele era membro, ele era messiânico, né? E antes das aulas, qualquer aula que ele ia dar para os alunos, ele primeiro ministrava Jorei. Não falava muito, não explicava, não entrava em detalhes, mas ele ministrava Jorei, depois ele pegava o instrumento e dava aula, né? Através do Tatal, eu acabei me ligando à Igreja de Santana. E como ele tocava piano nos cultos, a gente ia prestigiar ele no culto e eu acabei tendo esse contato. Leontina Rodrigues Ribeiro recorda o momento em que, encaminhada por sua sobrinha, conhece o núcleo de Jorei, cuja abertura possibilitou o melhor atendimento das pessoas que buscavam a luz do Jorei. Fui lá, né? Recebi o Jorei, as pessoas conversaram comigo, e aí todos os dias eu ia receber o Jorei. Uma sala grande tinha, vamos supor assim, umas 20 cadeiras, né? E tinham que aguardar os frequentadores, porque era muita gente, né? E bastante membros vinham dedicar. Aí já com o núcleo de Jorei, com uma sede fixa, né? Assim, os membros existentes naquela época, cada um assume um dia de plantão. Então, nessa época, que eu acabei ministrando o primeiro Jorei, ministrando Jorei para uma jovem senhora, né? Que posterior recebeu o Ricari e hoje é a nossa querida ministra Marina, né? A minha vinda para Mairiporã foi devido à saúde da minha filha. Minha filha estava com 1 ano e pouco e ela era alérgica à poluição. Tinha dificuldade para respirar com sopro no coração. E se isso continuasse, ela poderia ter
um quadro bem pior. Quando eu vim mesmo para Mariporã, eu já vim com um quadro de depressão, eu tive várias perdas anos seguidos. Eu não estava sabendo lidar com tudo isso. Também foi detectado que eu estava com câncer no útero. Então eu estava, né, no fundo do poço. Digamos, por mais que eu tivesse uma família linda, eu estava no fundo do poço. E eu recebi o meu primeiro jorei, o meu primeiro contato, né, com o meu chama através do jorei, que eu recebi do ministro Maurino. E passei pelo menos 1, 2 vezes por semana a ir ao núcleo. Eu já estava conseguindo dormir melhor, eu estava conseguindo ver toda aquela situação de outra forma, porque até então era só sofrimento, né? E meu esposo, vendo a minha mudança, um dia ele me perguntou: poxa, estou vendo que você não está tomando mais seus remédios, você está mudado, o que está acontecendo? A melhora de saúde de Marina Matias Uchida despertou a fé de seu esposo, que assim como ela recebeu o Oricari e passou a servir na obra divina. A superação completa de sua purificação levaria ainda algum tempo, conforme recordou. Voltando da consulta, eu fui direto para o Jorei Center. Ele tinha ligado para o ministro Sheila, que eu queria falar com ele. Aí ele me disse: Marina, para pensar. Se Meixo Sama te mandasse todas essas purificações de uma vez só, será que você aguentaria? Vamos cair nos braços de Meixo Sama, vamos receber o máximo de jorei, continua dedicando, entrega para Meixo Sama. A minha cirurgia seria como amanhã, e hoje eu estava o dia todo no Jorei Center dedicando. Eu fui perante a imagem, fiz minhas orações e eu conversei muito com o Meixo Sama. Eu disse a ele que se eu fosse útil à obra divina, que ele me salvasse. E se eu não fosse, que ele cuidasse da minha família. Eu tinha um retorno na minha médica, porque ela tinha tirado o meu tumor e manda para biópsia, né? Eu e meu esposo, ele sempre me acompanhava. Ela disse: infelizmente eu não vou poder dar o resultado, vou mandar novamente de volta o seu exame porque ele veio errado. E meu esposo perguntou: mas o que deu errado? Ela falou: pelo tamanho do tumor que ela tinha, não era para estar sem veio, com muitas células mortas. Então está errado, eu vou mandar novamente. Aí naquela hora eu lembrei do que eu tinha falado, né, com o Meixo Sama. Aí eu disse para ela assim: doutora, vai voltar o mesmo resultado. E realmente, quando a gente voltou a buscar, era o mesmo resultado. Em pouco tempo, por meio dos milagres do Jorei, houve um grande crescimento da família messiânica e do número daqueles que procuravam a luz divina. Deste modo, criaram-se condições para a abertura da Casa de Jorei Mairiporã. O núcleo estava ficando pequeno. Ganhamos a permissão, né? Fomos comunicados na época pelo ministro Sérgio Roberto, que já era, né, através do núcleo, ele se tornou ministro. Um dia ele nos reuniu e falou: ganhamos a permissão de se tornar uma casa de jorei. Então, para entronizar, nós preparamos o prédio, né? Fizemos cobertura na laje, fizemos tudo, né? E sempre dedicando juntos, assim, direto, com muito afinco. Um era pedreiro, fez o piso, alguém contratou um marceneiro para fazer a parte do altar. E assim, o senhor Oswaldo é mecânico e eu sou do comércio, né? Nós subimos lá, medimos, compramos madeira, um membro doou as telhas e a gente fez a dedicação de construção do telhado. Então, esse telhado ficou muito gravado, tanto para mim como para ele, né? Porque nós não entendíamos nada de telhado.
era muito intenso, era muito gostoso a dedicação, né? Os meninos começaram a ir para Santana, se aprimorar como oficiantes para o dia da entronização. Quando eu digo os meninos, hoje o ministro Maurino, o Oswaldinho, meu esposo, o Oswaldo também. E aí a gente passou a dedicar nos cultos da Igreja de Santana. Então nós fomos formados a dedicar, a aprender sobre liturgia. A gente ia dedicar lá para fazer em Mariporã. Foi festa mesmo. Eu me lembro que após a entronização, no fundo tinha um quintal, a gente fez churrasco, a gente se abraçou, a gente agradecia um ao outro, porque se não tivesse o empenho do outro, eu não conseguiria fazer nada, o outro dedicante também não conseguiria fazer nada. Então foi a união do grupo, a união desse grupo que conseguiu trazer para Mariporã a imagem da luz divina de Meixo Sama. Atualmente ligada à Igreja Guarulhos, a unidade religiosa está localizada na Avenida Leonor de Oliveira 96, bairro Jardim Gaurão. Desde sua inauguração, ela esteve em diversos endereços e contou com a dedicação de muitos ministros e missionários, que contribuíram cada qual em seu tempo para a expansão do Diorei e dos ensinamentos de Meixo Sama na cidade. Inspirados no legado de seus pioneiros, os messiânicos do Diorei Center Mariporã se empenham na obra divina.